caminhar, vem participar. Começa mais um Cada Dia com Você, oferecimento Igreja Presbiteriana do Brasil. Cada dia com você. Olá amigos telespectadores do programa Cada Dia com Você. É um prazer enorme, uma satisfação estar com você em mais um programa. Aqui, pastor Valdemiro, da Igreja Presbiteriana do Brasil de Colíder, que deseja a você uma ótima sintonia. E queremos anunciar a você, comunicar a você que a partir de amanhã, sexta-feira, acabando, já não tem mais horário da propaganda eleitoral gratuita, o nosso programa, o programa Cada Dia com Você, volta ao horário normal, volta ao horário antes do Repórter em Ação, por volta de 11h20 da manhã. Então, esse é um aviso que deixamos para você. Lembre-se, então, a partir de amanhã, o nosso programa novamente no outro horário, antes do Repórter em Ação. Mas nós estivemos aqui falando nos últimos programas sobre a política, como é importante. Assim como existem pessoas que são fanáticas por política, por causa da política, arrumam briga, arrumam inimizade por causa de candidato, por causa do seu candidato. Por outro lado, também existem aquelas pessoas que dizem que não votam em ninguém, que não estão nem aí, que não é importante a gente se envolver, a gente participar, a gente votar em alguém, escolher. Então, ambos estão errados. Aquele que é fanático por um candidato, que quer que todo mundo vote no seu candidato, e aquele que é negligente, aquele que diz que não vale a pena, que é melhor votar em branco, votar nulo, ou nem votar, ambos estão errados. Nós sabemos da importância da política séria, não da politicagem. Então nós estivemos falando aqui nos últimos programas, por exemplo, sobre o que se espera e também o que Deus espera dos candidatos, dos políticos, daqueles que são eleitos para nos representar. Por exemplo, que eles cumpram o que eles prometem, que eles sejam honestos. Honestidade é mais que uma virtude, é uma obrigação de todo ser humano que tem caráter. Uma outra coisa que nós vimos aqui também é que o político eleito pelo povo, ele faça justiça social. Ele se preocupe com a justiça social, ou seja, ele dê oportunidade a todos, de qualquer classe social, seja ele rico ou pobre, ele possa ter oportunidades, ele possa ter acesso ao trabalho, ao emprego, à educação, à saúde, enfim. Também, hoje, então queremos estar relatando a você uma coisa muito importante, ou alguns critérios importantes que você deve ter para escolher o seu candidato, para escolher em quem votar neste próximo domingo, seja para vereador ou seja para prefeito, ok? Então, alguns critérios que você deve avaliar é o seguinte: esse candidato, em quem você vai votar, ele tem preparo? Isso é muito importante. Veja pelo seguinte: você não iria se submeter a uma cirurgia melindrosa, delicada, com qualquer médico, sem ser especialista, sem ter preparo. Você não gostaria, por exemplo, de assistir uma aula para se preparar para uma prova com qualquer professor que não tenha preparo, que não saiba expor bem a matéria, que não ofereça segurança. Então, a mesma coisa acontece na política. Você não deve votar, nós não devemos votar em qualquer pessoa que não tenha preparo, que não tenha vocação para o cargo político, para representar você ali na Assembleia, ou melhor, na Câmara, no Poder Legislativo Municipal ou na Prefeitura. Então você deve votar pelo seu caráter também. Essa pessoa é uma pessoa de caráter, uma pessoa de bem, e também votar pelo seu compromisso com o povo. Esse candidato em quem você vai votar, ele tem compromisso com o povo? Ou ele, depois que se eleger, ele vai estar procurando somente legislar em causa própria, em benefício próprio, para enriquecimento próprio? Porque, afinal, você deve saber que o prefeito, o vereador que é eleito, ele é um funcionário do povo, ele deve trabalhar por você, ele deve trabalhar pela comunidade, pela coletividade, pela saúde, pela educação, pela segurança, enfim. Você deve, então, também votar pelas suas propostas. Esse candidato que você vai votar, que você vai escolher, ele tem propostas que possam ser realizadas, que ele possa depois cumprir, realmente trabalhar, em prol da comunidade com essas propostas. Aquilo que ele se propõe a fazer vai se
útil, vai ser importante para a comunidade. Outra coisa importante, você também deve avaliar o passado do seu candidato. Esse candidato que você vai escolher, ele tem um passado limpo? Ele, outras vezes, ele já teve algum cargo e foi corrupto, se envolveu em esquemas de corrupção, em desvio de verbas? Ele é um ficha limpa, né? Isso aí você deve muito levar em consideração também quando você vai escolher o seu candidato. Outras coisas básicas ainda que você deve levar em consideração é avaliar se esse candidato ele tem princípios cristãos. Mas não é simplesmente por ser cristão, por ser evangélico ou por ser católico que você deve votar em um candidato. Não, vou votar nesse candidato porque ele é evangélico, né? Ele é católico, ele é da minha igreja, você poderia dizer. Não, mas isso não adianta. Se ele não tem preparo, se ele não tem vocação, se ele não tem competência, não adianta, né? Agora, se ele tem princípios cristãos, né, e tem também o preparo, tem também a competência para o cargo, ótimo. Você deve dar sim a preferência, nesse caso, para esse candidato. Você deve avaliar também a postura desse seu candidato em relação a alguns temas importantes, como aborto, como família. Esse candidato em quem eu vou votar, ele é a favor do aborto? Esse candidato em quem eu penso votar, ele valoriza a família? Pois, se ele não valoriza a família, se ele é a favor do aborto, então ele não merece o meu voto, né? Seja para qualquer cargo público, ele não merece. Então, avalie, pense sobre esses critérios que você deve pensar, refletir para escolher o seu candidato. Então, no próximo domingo, que você faça uma escolha consciente. Não venda o seu voto, não venda, porque aquele que vende o seu voto é tão corrupto quanto aquele político candidato que compra o voto da pessoa. Que Deus te abençoe e te ilumine, que você faça uma melhor escolha neste domingo, quando você for às urnas para escolher o seu candidato a vereador e a prefeito. Que Deus abençoe. Cada dia com você. Oferecimento Igreja Presbiteriana do Brasil. Apoio Tornearia e Mecânica Nortão. Serviços: torno completo, plana e fresa. Mecânica, linha diesel, hidráulica, mecânica para tratores e caminhões. Tornearia Mecânica Nortão. Falar com Oséias ou Arildo. Espetinho do Osias e Família. Uma família para atender bem a todos. Servindo espetinhos acompanhado de salada, arroz e bebidas em geral. Espetinho do Osias e Família, na Machado de Assis, ao lado do Hotel Tarumã. Fone 9609-2470. Perfume Antônio Bandeira, você só encontra aqui na Rede Drogaria Brasil, com Farmacêutico Aguiar, Avenida Marechal Rondão, Centro.